A paz, meus irmãos, Deus abençoe na graça e na comunhão de Cristo. Glórias ao Senhor Jesus. Temos um dia abençoado da parte de Deus, um sol abençoado da parte de Deus, mas num sábado que o Senhor nos fez pela sua graça e misericórdia. E tem uma mensagem que Deus está colocando em meu coração que eu queria colocar aqui hoje. Eu queria falar, na verdade, para as pessoas que gostam, de falar a palavra de Deus, mas eles não gostam somente de falar a palavra de Deus, gostam de discutir a palavra de Deus. E nós estamos vendo hoje assim, amado irmão, muitas pessoas com intelecto, ou inteligência, conhecimento, que tem um pouco mais acima, de alguns irmãos, porque um come uma comida mais sólida, outro come uma comida mais fraca, outro toma um leite, porque é neném ainda, e não tem discernimento nesse ponto. E eu quero trazer uma palavra hoje, um discernimento que Deus me deu aqui, no meu coração, Para você que gosta, de discutir a palavra de Deus, a gente não pode discutir a palavra de Deus, mano, Eu quero ler 1 e 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 23, que nos diz assim: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todas com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo, e escaparão das armadilhas do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer, na verdade. Amados irmãos, eu quero atribuir essa palavra aqui, amado irmão, que em Tiago, segundo Tiago, capítulo 3, também vai falar uma palavra muito importante, no versículo 16, que nos diz assim, olha só o que diz aqui, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, e isso para que o servo de Deus seja completo, preparado e pronto para fazer toda obra, todo tipo de boas ações ou de boas obras. Amém. Mas, irmão, olha só que coisa interessante. A Bíblia fala que toda a palavra de Deus ela é inspirada, ela é proveitosa, ela vem de várias formas para nós, mas ela vem inspirada por Deus. Uma coisa é uma palavra, revelada por Deus, outra coisa é uma palavra que eu vou dizer em cima da Escritura. Por quê? Porque a palavra diz aqui dentro da Escritura que a lei da palavra, ela mata, mas o Espírito, que é o Espírito de Deus, ele testifica do Senhor e ele vivifica os corações de quem precisa ouvir a palavra. Então a palavra tem que ser inspirada por Deus, primeiro tem que ser inspirada por Deus, porque senão ela vai se tornar em discussão, que é o que Paulo vai falar aqui em 2 Timóteo, para Timóteo, para o mesmo, ele vai falar para ele, vai dizer para ele o seguinte, que essa palavra pode se tornar em discussão se a intenção do meu coração for querer até me ferir pela palavra, meu irmão. E nós temos que cuidar isso, irmão, para não ferir os nossos irmãos com a palavra de Deus. Temos que cuidar, porque ela pode nos trazer mal para o nosso coração. Jesus nos ensinou que nós devemos ficar assim perto da palavra de Deus, mas temos que ver o jeito que nós estamos pregando e se ela é revelada por Deus, se ela é revelada por Jesus. Porque Jesus vai dizer assim, olha o que Jesus vai dizer para Satanás: nem só de pão verá o homem, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vivemos pela palavra que procede da boca de Deus, mas temos que cuidar para ver qual é a palavra que nós estamos lançando, para não se tornar em discussão, porque não precisamos entrar em discussão, irmão. Porque a palavra ela é simples. A palavra de Cristo ela é simples. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. É mudança de caráter, mudança de atitude. Pela palavra de Cristo. Jesus, na verdade, é a nossa rocha. É nele que nós temos que se basear. O que o homem disse, o que Jesus disse. Essa é uma das questões que nós temos que entender.
e ver o que Jesus disse. Porque nós estamos vendo muitas pessoas dizendo que o que o homem diz. Por isso que não é revelada por Deus. Por isso que ela tem que ser inspirada por Deus. E a Bíblia vai falar em Timóteo aqui, Paulo vai dizer que alguns deram tanta discussão, fizeram tanta discussão, a ponto de perderem juízo. E quando elas perdem o juízo, o diabo abre uma armadilha e entra. Ele entra e faz essas pessoas cativas. Arabassuri bicaramanaya. Nós não podemos ser cativos do diabo por causa de discussão de palavra. Não discute palavra que não for, não discute nenhum tipo de palavra de Deus, porque você não precisa disso. Tem alguns teólogos ou que estão aí agora mesmo falando assim, em defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, amado irmão, o Evangelho por si mesmo ele se defende, a palavra de Deus ela por si mesmo se defende. Então nós não precisamos defender a palavra, ela mesmo se defende. Jesus Cristo mesmo se defende. Então nós temos que entender e ver o que Jesus está falando e o que o Senhor se refere à intenção da sua palavra. Que uma coisa é eu chegar lá na frente da igreja e pegar a palavra de Deus e virar uma bateção de lata e falar e não acontecer nada de cura, de milagre, de restauração, de restituição, de cura, de interior, de pessoas sendo renovadas, pessoas sendo salvas. Outra coisa é eu pregar a palavra inspirada por Deus. Quando eu prego a palavra inspirada por Deus, já não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Deus vai tocar em quem tem que tocar no coração, na hora certa, no momento certo, para que o nome dele seja glorificado. Até mesmo para que a glória não seja do homem. Porque muitos homens estão se vangloriando por causa que eles sabem um pouquinho mais de entendimento, de conhecimento e comida, uma palavra sólida. E eles querem enfiar uma palavra sólida em criança, em bebê. E nós não podemos fazer isso, senão a gente vai acabar matando. Tanto é que Jesus mesmo vai dizer, ele vai falar, e ele vai dizer uma coisa muito importante, vai dizer assim, ainda não posso dar comida sólida para vocês. Eu tenho que dar o leite materno para que vocês entendam. Porque se eu pregar um pouquinho mais forte, vocês não vão entender nada. Vocês vão sair tudo para cada lado. Então é assim, meu irmão. Preste atenção. Como você está pregando a palavra de Deus? Ela é inspirada por Deus? Ou ela é para discutir? Ou discussão? Tu cuida, porque se for para discussão, o diabo vai armar uma armadilha e vai entrar no meio disso e vai te fazer cativo dele. Amém, meu irmão? Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus.